De volta com o seu estilo de vida, falando sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Agora nós vamos falar mais especificamente sobre a saúde da mulher. É necessário que ela tenha alguns cuidados durante toda a vida, independente da idade, mas cada idade tem o seu cuidado mais específico. A manutenção dessa parte ginecológica é muito importante para que ela venha a ter aí uma vida saudável e que chegue até a idade madura com bastante saúde. Vamos tirar todas essas dúvidas sobre a saúde da mulher agora no quadro Fique por Dentro. Quem está aqui conosco para falar sobre esse assunto, tirar todas as nossas dúvidas, pelo menos assim, o assunto é extenso, a saúde da mulher, mas vamos tentar saná-las. É o doutor João Carlos, ginecologista. Muito bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Denise. É Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, desculpa, doutor. Doutor, seja muito bem-vindo. A primeira vez que o senhor está aqui no Bom Estilo dia. de Vida, seja bem-vindo, viu? Obrigado. Bom, o doutor Carlos Eduardo é ginecologista e está aqui conosco para tirar essas dúvidas para a gente. Mas como o assunto é muito extenso, doutor Carlos, vamos começar pelo começo, falando sobre a primeira menstruação da mulher, da menina, né, que muitas vezes acontece muito cedo. Como lidar com essa primeira menstruação? Isso é uma dúvida constante das mães quando elas levam as meninas ao ginecologista pela primeira vez. Principalmente porque é uma fase em que a menina está começando a se descobrir. Então, elas ficam naquela ansiedade, aquela expectativa. Muitas vezes é um sangramento irregular, então a menina menstrua uma vez, às vezes passa meses sem menstruar novamente. E a mãe fica preocupada, acha que a menina está com algum problema, está com algum distúrbio hormonal, ou já pensa que ela pode estar grávida. E, na verdade, isso é uma coisa bastante comum, certo? Então, demora em torno de 4 a 5 anos para que haja o completo amadurecimento do perfil hormonal da mulher, da menina. Então é comum esses quadros de irregularidade menstrual. Tá certo. Não existe assim uma idade específica para que isso ocorra. A tendência de alguns anos para cá é que a menstruação comece cada vez mais cedo. Então as mulheres mais velhas, elas menstruaram com 14, 15, 16 anos. E hoje em dia as meninas estão menstruando com 9, 10, 11 anos. Então, a partir do momento em que começa a aparecer alguns sinais, como crescimento dos pelos pubianos, desenvolvimento das mamas, a gente já sabe que aquela menina está para entrar no período menstrual, está para entrar no que é chamado de menarca, né? Que é quando ela começa a menstruar. Correto. Agora, doutor, o senhor comentou sobre a primeira ida ao ginecologista. Como é que os pais devem lidar com essa menina, que ainda é uma menina, como o senhor falou, cada vez tendo essa menarca mais cedo? Como eles devem lidar numa conversa, ser realmente abertos sobre essa questão da intimidade da menina? O que o senhor poderia orientar aos pais que estão aí com uma filha que vão a primeira vez ao ginecologista? O ideal é assim, primeiro conversar bastante com a menina, explicar o motivo da consulta, que é uma avaliação de rotina, para ver se está tudo bem com ela, tirar as dúvidas que ela possa ter com relação à questão da menstruação, a questão da sexualidade, dos perigos da gravidez, das doenças que podem acontecer no caso de uma relação sexual desprotegida. E assim, deixar claro que o médico ele está ali para ajudar e para orientar, ele tá lá como um amigo. Então, assim, muitas vezes a menina já vai com medo, com vergonha, não sabe o que falar com o ginecologista. A gente faz uma pergunta, ela olha para a mãe esperando que a mãe responda por ela. Então ela não precisa ter esse receio, a gente não vai fazer nada demais. Na maioria das vezes, essa avaliação é mais uma conversa, um bate-papo do que um exame propriamente dito. Às vezes, nessa fase, às vezes a gente nem pede nenhum tipo de exame. É só mais a questão das orientações gerais que essa menina precisa ter. Tá certo. Até a escolha do profissional também é importante, não é, doutor? Você ir com um ginecologista que você pelo menos tenha alguma referência. Com certeza, né? Normalmente as mães levam no seu próprio ginecologista. Só que às vezes o que acontece? A menina tem vergonha de ir com um ginecologista homem, prefere ir com uma ginecologista mulher. Às vezes ela não quer ir no ginecologista, então muitas vezes ela vai no pediatra, o pediatra já dá as orientações. E caso ele detecte alguma alteração, ele encaminha para o ginecologista e ele já explica para ela a necessidade de passar com esse outro médico, porque às vezes o pediatra está acompanhando a menina há 10 anos e de repente ela já tem que mudar de médico, ela não vai mais naquele médico que praticamente viu ela crescer
e vai para um médico totalmente estranho, que ela nunca viu antes, e que vai mexer com uma parte dela que é uma parte delicada. Com certeza. Agora, doutor, falamos sobre a primeira menstruação, a primeira ida ao ginecologista. Essas primeiras vezes tem realmente uma preocupação maior. Como, por exemplo, a primeira relação sexual da moça. Os cuidados devem ser diferentes a partir da primeira relação sexual? Sim, então o que acontece? Primeira coisa é manter a relação sexual de maneira consciente, certo? O que é manter a relação de maneira consciente? É se prevenir contra uma gravidez indesejada, contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então o ideal é que antes de manter a relação sexual, essa menina procure as orientações necessárias, certo? E a partir do momento que inicia a vida sexual, é importante ela saber que ela já precisa iniciar o acompanhamento ginecológico de rotina, principalmente através do exame de preventivo. Tá certo. Doutor, após a primeira relação sexual, o uso do anticoncepcional, ele já deve ser inserido no cotidiano da moça? Se apenas o preservativo ela não estiver usando de maneira regular, ela usar eventualmente, tem um namorado fixo, uma coisa assim, às vezes o parceiro não quer usar o preservativo. Então é importante, já que ela não quer engravidar, ou que ela não pode engravidar porque é muito nova, tem a questão dos estudos e tudo, que ela já inicie o método anticoncepcional. Tá certo. Falamos então agora sobre a primeira relação sexual. Bom, após a iniciação da vida sexual da mulher, futuramente ela vai ser mãe, né? Se for da vontade de ter essa maternidade, vai ser mãe. Quais são os cuidados que a mulher deve ter? Bom, suponhamos que ela esteja planejando, né? Então, para ser uma gravidez mais tranquila, quando ela decide ser mãe, ou até mesmo depois que ela descobre que vai se tornar mãe, quais são os cuidados que ela deve ter com essa fase tão importante da vida de toda mulher? O ideal seria que todas as gestações, todas as gravidezes fossem planejadas, né? Na prática, a gente sabe que isso não é verdade. A maioria das mulheres, quando procuram um ginecologista ou obstetra, elas já iniciam o pré-natal grávidas. Então, assim, antes de engravidar, é necessário fazer os exames de rotina, né? Atualizar os exames para ver se ela não tem nenhum tipo de infecção, nenhuma inflamação. Iniciar uma suplementação vitamínica para prevenção de malformações no feto. Sim. E assim que souber que está grávida, iniciar as consultas de pré-natal, para que tem outros exames que são específicos dessa fase, né? E fazer o pré-natal completo. Não adianta ela ir numa consulta, fazer os exames e não aparecer mais. Ela tem que comparecer todo mês na consulta, tirar todas as suas dúvidas em relação ao parto, aos sintomas da gravidez, à amamentação, para que tenha uma gravidez tranquila, um parto tranquilo e que nasça uma criança saudável. Com que frequência a grávida deve ir ao médico, doutor? Isso varia de cada gestação ou há um mínimo necessário no pré-natal? O que o Ministério da Saúde recomenda é um mínimo de 6 consultas, para que haja tempo da paciente fazer os exames, retornar com os exames, fazer o controle, né? Então, a princípio, uma consulta por mês, sendo que o ideal é que a partir do 8º mês essas consultas passam a ser quinzenais e depois semanais. E aqueles casos em que se detecte alguma alteração, uma pressão alta, um diabetes ou qualquer outro tipo de doença, essas consultas elas vão ficar mais frequentes. Tá certo. Após o nascimento da criança, a mãe passa por um período delicado de recuperação também. Tem a amamentação, a grávida, aliás, após a dada à luz. A mulher tem que ter algum cuidado específico? Ela deve retornar ao ginecologista? Sim, o recomendado é que após o parto, dentro do primeiro mês, né, que é o chamado puerpério, que ela faça uma consulta de avaliação com o ginecologista, para fazer a avaliação do pós-parto dela ou da pós-cesariana, se tem alguma intercorrência, se a cirurgia está cicatrizando de maneira adequada, se não tem nenhum processo infeccioso, como está sendo a amamentação, se está tendo fissura nos mamilos, se está conseguindo amamentar de maneira adequada,
a questão da alimentação, alguns alimentos que podem dar cólica na criança, e iniciar já o planejamento familiar, para que não haja uma gestação seguida da outra que pode acarretar complicações. Que bacana. Com o ginecologista já há essa possibilidade de você tratar desse planejamento familiar? Sim, e quanto mais precoce é possível. Muitas vezes a mulher tem o neném, aí fica de voltar, não volta, passa 6, 7, 8 meses, fica naquela coisa assim, eu estou amamentando, eu não engravido. E quando vai no ginecologista já está grávida novamente. Nossa Senhora. É complicado, realmente, né, gente? Sim, o planejamento ideal, isso acaba acarretando problemas, não só para você, que acaba aí uma gravidez atrás da outra, mas com certeza para a sua família, né, que está mal se recuperando, vamos dizer assim, dessa gravidez, que causa muitas mudanças na rotina de qualquer família. Bom, agora nós vamos ao vivo até Roraima, de onde vai conversar conosco o repórter Samuel Maia. Vamos dar uma pausa aqui, doutor, rapidamente, para ter mais informações. O assunto é a Zona Azul, que, pelo que parece, não está funcionando muito bem lá no município, lá no estado. Bom dia, Samuel. Do país. Nós estamos exatamente na Avenida Jaime Brasil, com o cruzamento da Sebastião Diniz, para falar de um assunto polêmico, é a questão da Zona Azul, que está desativada, que tem causado bastante transtornos aqui para os motoristas e também para a população. E sobre este assunto eu vou conversar com Luiz Miura, que é diretor de trânsito municipal. Muito bom dia, senhor. A Zona Azul. Não, o que ocorreu em Boa Vista é que o sistema funcionou, talvez experimentalmente, por um período, sem a devida regulamentação, porque para se organizar um estacionamento rotativo é necessário atender legislações federais, estaduais e a municipal, né? O passo inicial é o executivo mandar para a Câmara um projeto regulamentando a exploração desse espaço. Então, o que deve acontecer para os próximos dias para que possa funcionar novamente a Zona Azul, que um dia já funcionou? Inicialmente se faz um trabalho de levantamento e de saturação do espaço. Após isso, né, a elaboração da regulamentação de como isso vai funcionar. Então, o primeiro passo cabe à Câmara Municipal dos Vereadores, é isso mesmo? Na realidade, cabe à Prefeitura. O Poder Executivo tem que levantar as necessidades, né, estabelecer as regras, atendendo toda a legislação e submeter à Câmara a aprovação ou não desse projeto. Caso contrário, se refaz o projeto. Enquanto isso, então, os motoristas vão encontrar um cenário como este, estacionamento lotados, é isso mesmo? Eu acho, com certeza, sim. Acomoda alguns poucos motoristas durante o dia todo, né? O comércio é prejudicado e os motoristas que buscam acesso às lojas da região, né, ficam sem a possibilidade de fazer as compras. Eu agradeço as suas informações. Nós voltaremos numa outra oportunidade a falar sobre este assunto. Então, Denise, o trânsito ainda é um problema aqui na nossa capital. Eu volto com você aí no Estilo de Vida. Obrigado, Samuel, pelas suas informações. A gente espera que esse problema possa ser sanado futuramente, essa questão da Zona Azul. Bom, continuando o nosso bate-papo aqui no Fique Por Dentro, falando sobre a saúde da mulher. Você, mulher, que cuidados você deve ter aí nas diferentes fases da sua vida. Falamos sobre a primeira menstruação, a primeira ida ao ginecologista, a primeira relação sexual, sobre a gravidez, os cuidados que você deve ter. E agora, falando de uma forma geral, doutor, quais são os exames periódicos que toda mulher deve fazer aí no decorrer da sua vida? O que o senhor pode citar para a gente? De rotina, na parte feminina especificamente, o preventivo todos os anos, né? Independente de ter sintomas ou não, então muitas vezes a mulher ela faz o preventivo porque está com corrimento e depois de 3, 4 meses aparece um novo corrimento e ela quer fazer outro preventivo. E o preventivo, sim, na verdade, ele não tem esse objetivo. O objetivo do preventivo é a prevenção do câncer de colo de útero. Então, uma vez por ano já é suficiente. Correto. E a partir dos 40 anos, a mamografia, né, para a prevenção do câncer de mama e a detecção precoce do câncer de mama.
além dos outros exames de rotina, para ver colesterol, açúcar, o hemograma, que fazem parte da rotina, tanto do homem quanto da mulher. Tá certo, doutor Carlos. Bom, agora a gente vai para um breve intervalo comercial, a gente continua falando sobre esse assunto aí que gera tantas dúvidas e que é de interesse das mulheres, né? A grande maioria aí da população mundial. Volto já já, você continua comigo no próximo bloco. Até já!